Ele voltou, o Campeonato Brasileiro volta nesta quinta-feira, depois de mais de um mês parado pela Copa do Mundo. Campeonato Brasileiro Série A já volta, Copa do Brasil, Libertadores, tudo pegando fogo. E quais são as principais notícias das equipes aqui do futebol brasileiro? Que tem troca de treinadores, reforço chegando, jogador de Copa do Mundo desembarcando aqui no Brasil. Então, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever para não perder nenhuma notícia do futebol brasileiro aqui no Clemba Esportes. Eu sou o Daniel Clemba e é um prazer estar falando com você. Começamos com a notícia do Vasco da Gama, que tentou o Franklin Carvalho do Botafogo como treinador depois da demissão do Renato Gaúcho. O treinador saiu durante a Copa do Mundo e nesse período teve o afastamento do Pedrinho, a volta, o reafastamento novamente do então presidente da SAF vascaína, e aí a gente vê todo o problema financeiro do Vasco da Gama, né? E aí a saída do Renato Gaúcho resultou na busca por um treinador, que o Vasco conseguiu ficar 15 dias sem treinador, não tendo jogo. É impressionante o amadorismo que acontece no Rio de Janeiro com o Vasco. Tentou o treinador do Botafogo, não conseguiu, então fechou o contrato com o Seabra, treinador que está se destacando pelo Curitiba, que acabou aceitando a proposta, mas o Vasco não teve dinheiro para pagar a multa rescisória do treinador com a equipe paranaense, o que resultou na impasse na contratação. Então chegou Pedro Emanuel, treinador português, que passou por algumas equipes médias de Portugal e chegou a fazer campanhas no mundo árabe, porém não tem aquele destaque ainda. É um treinador que não tem tanto peso, semelhante à contratação de Abel Ferreira pelo Palmeiras ali em 2020, que é um treinador que não tem tanto nome, porém tem alguma ideia, alguma filosofia. Porém, o que eu chamo a atenção é que o treinador Pedro Emanuel chegou falando que o seu pai se emocionou ao saber que o filho estava sendo contratado pelo Vasco da Gama, porque, segundo o treinador, seu pai era vascaíno na infância. Faz sentido? Acho que não. É o famoso, é um sonho jogar no Catar, diz Roger Guedes, que vai jogar a próxima Copa do Mundo pelo Catar. Então, é um mundo difícil para o torcedor do Vasco. O Vasco que volta a campo nessa quinta contra o Vitória no Barradão. É um jogo que pega a disputa ali pelo rebaixamento da Série A. O Vasco terminou a pausa até a Copa do Mundo dentro da zona de rebaixamento. Então, é um campeonato perigoso para o Vasco da Gama. Se você for olhar do outro lado do Rio de Janeiro, a gente tem o Flamengo contratando a Almada. Mas aí eu pergunto, com a Almada, o Flamengo tem o melhor time da América do Sul? Eu já acredito nisso. Eu acho que o Flamengo tem sim um bom elenco, principalmente com a chegada de Lucas Paquetá no começo do ano. E o Almada tá sem espaço no Atlético de Madrid, tá livre no mercado, assim, é uma oportunidade. O Flamengo vai perguntar, obviamente. E eu acho que o Palmeiras também devia ir atrás do Almada. Depois você pensa, e é problema do seu treinador, em encaixar o jogador na sua equipe. É um problema do Léo Jardim se o Almada chegar. Como que Almada e Arrascaeta vão jogar junto? Não sei. Mas o Leonardo Jardim é muito bem pago e deve assumir esse papel e decidir. Eu acredito que o Almada chega para mudar patamar do próprio Flamengo, né? É um jogador que chegou na Copa do Mundo como um possível titular da Argentina, já ganhou a Copa de 2022, era um reserva. Aqui no Brasil se destacou muito nos 6 meses que passou em 2024 com a camisa do Botafogo, foi para a Europa, jogou bem no Lyon. No Atlético de Madrid tem aquela disputa de característica, é um jogador do setor ofensivo que é um pouco deixado de lado por Simeone. Então é um grande reforço realmente se o Flamengo conseguir contratar o jogador. Acredito que é um negócio difícil, porque o Boto já falou que o Flamengo não vai fazer grandes investimentos e acaba que o Flamengo precisa pensar um pouco antes de fazer. Mas do mesmo jeito, o Almada é um jogador que vale sim o esforço financeiro. Se uns 20 milhões de euros pagar o Almada, vale muito a pena. É um jogador jovem
que faz a função no meio atacante, ele não é um Arrascaeta. Mas, porque o Arrascaeta tem muita pisada na área, o gol. Que o gol custa caro no futebol. O Almada não tem tanto isso, mas ele pode jogar pela esquerda, sendo um meia aberto. Então, é um jogador muito interessante se vir para o Brasil, vem para ser titular e é um grande jogador que dá um salto, sim, no elenco do Flamengo. Ele na Copa do Mundo não está tendo tanto espaço, mas é um jogador que faz parte da rotação do elenco ali do Scaloni. Um dos jogadores que teve destaque na Copa do Mundo foi Giovani Cabral, o novo reforço do Grêmio. O Giovani é um meia de velocidade, foi titular contra a Argentina na eliminação, titular na estreia contra a Espanha pela seleção do Cabo Verde. Ele que estreou no profissional no Sporting. É um jogador, então, que tem características de velocidade e drible, algo que o Grêmio precisava, na minha opinião. O Giovani Cabral, ele surgiu no Sporting, ficou um tempo lá com o Jorge Jesus e conquistou os títulos ali, mas não conseguiu tanto desempenhar, um jogador de altos e baixos, rodou um pouco no futebol italiano e agora chega no Grêmio. Pode ser um grande achado da equipe do Grêmio, que precisa de jogadores ali no setor ofensivo, então é bem interessante esse movimento do Grêmio. Acredito que seja um bom movimento pensando em composição de elenco. Essa seleção do Cabo Verde foi bem na Copa do Mundo, mas eu não sei o quanto que vai conseguir manter um nível, porque o futebol brasileiro hoje em dia está num nível muito elevado, então tem que ver isso também, como que vai ser o período de adaptação do Cabral, mas é um grande jogador, ainda mais pelo valor que chegou com baixo custo para o Grêmio, então pode ser muito interessante a contratação do jogador cabo-verdiano. Passando para São Paulo, a gente tem o transfer ban do Corinthians. E é por quem? Josef Martini. Porque ele é louco. Simplesmente o Philadelphia Union entrou a FIFA e o Corinthians, devendo $1.500.000, acaba sofrendo mais um bloqueio financeiro, impedindo a equipe paulista de novas contratações. Será que vai fazer falta pro Diniz? Porque o time estava jogando bem antes da parada, né? Vamos ver como vai ser. Só que é triste ver no futebol brasileiro equipes sofrendo punições financeiras por jogadores que nem estão mais no elenco. O Josef Martins era um jogador de elenco do Corinthians, nunca foi assim um craque, mas desempenhou bem com a camisa alvinegra, só que acabou tendo uma lesão nas férias, toda aquela polêmica ali em janeiro, um mês para voltar para o Brasil, então agora teve o contrato rescindido com o Corinthians e agora o Corinthians foi acionado na FIFA com um transfer ban. Muito triste. Do outro lado do clássico paulista, o Palmeiras vive um grande momento, amigo. Danilo pode ser o novo reforço da equipe de Abel Ferreira. E aí a gente trabalha com a elite. É um grande jogador de seleção brasileira. Era esperado que se destacasse na Copa do Mundo. Acabou que não foi tão bem na Copa, não conseguiu ter o espaço. Era cotado para ser titular na Copa e acabou sendo apenas um jogador de rotação. Tem também a fase do Bruno Guimarães durante a Copa, sim, mas ele perdeu a vaga para o Paquetá, que em teoria ele tinha ganhado essa corrida em março nos amistosos contra a França e Croácia. Mas é um grande jogador, principalmente para nível de futebol brasileiro. Eu acreditava que se ele saísse do Botafogo agora com destaque na Copa do Mundo, era futebol europeu. Mas como ele não se destacou na Copa do Mundo, ele pode estar sim de volta ao Palmeiras. E aí a gente tem um meio campo com Marlon Freitas, Andrés e Danilo. Não tem nenhum jogador de marcação, mas também tem 3 jogadores de criação. São 3 jogadores que se compõem num tripé de meio campo. Acho que finalmente o Abel Ferreira vai ter um elenco de qualidade e arrisco a dizer, esse time do Palmeiras bate de frente com a equipe do Flamengo. Vamos ver um pouquinho aqui o time titular ideal do Palmeiras, lembrando que tem alguns jogadores no banco. A gente vem com Carlos Miguel, com opção de seleção brasileira no Carlos Miguel, é um jogador muito importante para o Palmeiras. A lateral direita é um dos pontos fracos ainda
desse elenco alviverde com Giai e Kelvin. O Giai é um jogador mais consistente, é o famoso jogador seguro, que não vai te custar uma derrota numa partida. A zaga teve o reforço de Barbosa, chegando muito barato, né? Que o contrato dele acabava no final do ano com o Botafogo. O Botafogo é outra equipe que vive questões financeiras, então pode ter um saldão lá e tem bons jogadores. Inclusive, dá para fazer um vídeo disso sobre. Gomes e Barbosa é uma baita zaga e ainda tem a opção de Fux e Murilo no banco. Lateral esquerda, Piquerez, que deve retornar, ele estava lesionado no começo do ano. O jogador Arthur estava indo bem, mas o uruguaio é muito bom, é um outro nível no futebol brasileiro. Aí o meio-campo com Marlon Freitas, Danilo e Andréas Pereira. É um meio-campo muito bom, um dos melhores meio-campos da América Latina. E no ataque é Flaco, Vitor Roque e Arias, com a opção do Alan no banco, o Paulinho no banco. Eu acho que o Palmeiras devia sondar o Almada, já se ele se disponibilizar a voltar para o Brasil, eu acho que o Palmeiras devia ir sim atrás do jogador. Pensando em ataque, o Flaco pode sair. O Flaco tinha muito essa sondagem de sair do Palmeiras pós-Copa do Mundo, após essa janela, só que ele não tá tendo tanto espaço na Copa. Apesar que deu assistência pro Julián Álvares nas quartas, ele não tá tendo muito espaço, então pode ser que ele fique no Palmeiras para esse desempenho abaixo na Copa do Mundo, apesar que ele não teve minutagem. O Alan é um jogador que tem sondagens do futebol europeu também, é um jovem ponta, muito bom jogador, então talvez um dos dois acabe saindo para trazer o Danilo, e tem a questão de não conseguir segurar realmente o jogador aqui no futebol brasileiro, por isso que eu penso muito ali, coloquei o Flaco como ponta direita, mas o Alan pode estar ocupando esse espaço, então é um elenco muito completo, e tem o Paulinho tá retornando de lesão, o Vitor Roque tá retornando de lesão, e o Palmeiras tem 7 pontos de vantagem sobre o Flamengo com um jogo a mais, né? Esse um jogo faz um pouco de diferença, sim, mas do mesmo jeito, são 7 pontos no terminar do primeiro turno, 18 jogados pro Palmeiras e 17 rodadas para o Flamengo, então é uma distância muito boa, e olha o elenco que o Abel Ferreira vai ter nas suas mãos. Para mim, é o melhor elenco que o Abel Ferreira vai ter à sua disposição em toda a era Abel, que já dura 6 anos, desde 2020 ele tá no Palmeiras, então é o melhor elenco, e agora ele tem que ser cobrado pelo seu elenco que ele tem à disposição, porque a gente vê um Abel que acaba às vezes jogando defensivo e não beneficiando seus jogadores de ataque. Eu acho que o Palmeiras agora pode mudar um pouco sua identidade no Campeonato Brasileiro, Libertadores talvez, mas eu acho que mais no Campeonato Brasileiro ter uma identidade mais ofensiva com esse elenco. Para vocês, esse é o melhor elenco do futebol brasileiro? Esse foi o vídeo, não se esquece de deixar seu like, se inscrever e pode dar aqui sugestões de temas para os próximos vídeos no Clemb Sports.